No dia que eu fiz 78 na balança, a Giovana tava prestes a nascer. Eu falei, não vou mais contar porque eu não preciso mais saber disso. Eu vou chorar, que eu já estou vendo. Queria chorar. Olá, meninas e mulheres lindas do meu coração. Meninos também, por que não? Eu sou a Duda Croceta e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 5 coisas que mudaram na minha vida com a chegada da Giovana. Bom, gente, antes de começar, eu quero dizer que algumas dessas coisas que eu vou comentar aqui poderiam sim ter mudado na minha vida antes da chegada da Giovana, não necessariamente estão ligadas com a chegada dela, e eu acho interessante até compartilhar isso, porque às vezes alguém possa aprender também com a minha experiência, assim como eu já aprendi com a experiência de outras pessoas sem ter passado por o que a pessoa passou. Então, eu acho que isso é legal, dessa troca que a gente pode estar ouvindo o que aconteceu na vida dos outros e estar aprendendo junto. Uma das perguntas que eu mais recebi no Instagram foi quando eu abri a caixinha de perguntas lá perguntando que vídeo vocês queriam, foi em relação ao que mudou na minha vida, né? Principalmente 5 coisas mudaram na minha vida e que foram mais marcantes pra mim. Tiveram várias, na verdade, mas eu consegui elencar 5 coisas que foram as mais fortes e que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje. Em primeiro lugar, parei de fazer as escolhas pensando só em mim. Hoje tem uma vida que depende de mim, então as escolhas são pensando nela também. E não só em mim, no Eduardo, né? Como a gente pensava antes. Hoje a gente faz as escolhas pensando nela. E tudo isso começou já na gravidez, porque assim que eu descobri que eu estava grávida, eu já sabia que eu tinha trombofilia, que é uma mutação genética onde a gente tem uma dificuldade na coagulação sanguínea. Na verdade, a gente coagula mais do que as outras pessoas e a gente precisa tomar um anticoagulante durante a gestação. Então, durante toda a minha gravidez, desde o primeiro dia que eu descobri que eu estava lá na Itália, lá eu já tive que começar a tomar essa injeção. Então, todos os dias eu ia lá e tinha que aplicar. No início eu aplicava na barriga, depois eu passei pro braço, e aí o Eduardo começou a aplicar em mim, antes eu mesma fazia. E esse processo, às vezes era dolorido, às vezes, que coisa, tem mais uma, né? Principalmente no final. No começo eu gravava um videozinho, feliz da vida. Mas, no final, mais uma injeção. Mas em nenhum momento eu reclamei, porque era por ela. Eu estava tão grata, sabe, de estar grávida, enfim, que eu faria tudo de novo e eu sei que nos próximos filhos eu vou ter que fazer muito mais. Então, tipo, pra quem quiser ver, tem foto no meu Instagram com todas as injeções que eu fiz com a Giovana junto e foi super legal, foi uma experiência bem bacana. Eu aprendi bastante, eu fui treinando para as coisas que eu teria que abrir mão por ela, ou que eu teria que pensar mais nela e não só na gente, né? Então, esse foi o número 1. A segunda coisa que mudou na minha vida foi definitivamente a minha alimentação. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu tava na Itália. E pra quem me conhece, me acompanha mais tempo, sabe que antes da gravidez eu tinha uma alimentação extremamente regrada. Eu era muito certinha, assim. Raramente eu furava. Fotos mais antigas mostram meu corpo mais definido. Por mais que eu ainda me alimente bem, era completamente diferente antes de engravidar. E eu passei por um processo muito louco, que inclusive eu vi uma nutricionista que engravidou praticamente um pouco depois de mim, falando, e é exatamente isso. Tudo que a gente ama, a gente simplesmente parou de amar e começou a detestar. E foi o que aconteceu comigo. Aconteceu com ela, várias pessoas não acontecem, mas eu me identifiquei com esse sentimento, porque a minha panqueca, as frutas específicas que eu comia, tudo aquilo que eu gostava muito, no período de enjoo, principalmente, eu não podia ver na frente. A minha água com limão me enjoava. Qualquer coisa na parte da manhã mesmo era, tipo assim, terrível. Eu tive que me adaptar totalmente, eu tive que mudar completamente minha alimentação. Isso foi um grande problema, até acredito que pro meu ganho de peso. Porque até eu entender o que eu ia gostar de comer e não ia, levou muito tempo. E, inclusive, mesmo sendo coisas saudáveis, eu acabava comendo mais, assim, foi trágico. Todo mundo falou que eu não ia passar, eu tô orgulhosa de mim, eu consegui passar. Mudou muito mesmo. Inclusive, gente, quando eu estava na Itália, a gente comia pizza, massa, enfim, eventualmente. Meu marido comia todos os dias. Mas eu ainda assim lá estava equilibrada. Quando eu voltei da Itália, eu não podia ver ou sentir cheiro ou pensar, assim, conversa, eu não podia nem conversar sobre uma pizza que eu ficava enjoada. Eu fiquei com uma repulsa de tudo que a gente comia lá. Levou bastante tempo para isso acabar. Mas, graças a Deus, depois das, acho que 14 semanas, não lembro quantas semanas o jogo passa. E quando passou foi tipo um alívio. Se alguém me contasse isso, eu ia falar, nossa, que fresca. Nada a ver. Eu demorei um pouco pra me adaptar
do que eu realmente iria gostar de comer. Não é à toa que eu engordei 20 quilos na minha gestação. E, na verdade, aqui eu entro no terceiro ponto que mudou na minha vida, que foi o meu corpo. O terceiro ponto é o meu corpo, por quê? Porque o meu corpo mudou. E como mudou o corpo de qualquer mulher. Como eu tava falando, eu engordei 20 quilos. Na verdade, 20 quilos foi onde eu parei de contar. Eu tinha 58 quilos e no dia que eu fiz 78 na balança, a Giovana tava prestes a nascer, eu falei, não vou mais contar porque eu não preciso mais saber disso. E simplesmente eu deixei. Eu devo ter 20, 21, 22, 23. Ou quem sabe mais. Apesar disso, muita gente falava, nossa, mas é só barriga. Não, gente, não era só barriga, né? Eu sei que eu extrapolei um pouco em quantidades, apesar de eu ter tentado me alimentar bem, ainda na minha tentativa de comer certo. E eu tinha treinado durante toda a minha gravidez, eu fiz pilates, eu me cuidei assim, mas de qualquer forma eu engordei esse tanto de quilos. Eu não tive nenhum problema com diabetes gestacional, nada, tava tudo ok. Mas esse peso era real na minha vida. E com mais ou menos 3 meses e meio de gestação eu recuperei, eu voltei ao meu peso original. Hoje eu tô com 57, que é 1 quilo a menos do que era o meu peso. Apesar disso, eu não me importo com a balança, gente. Eu não ligo real. No momento não é minha prioridade, eu tô amamentando exclusivamente, então a Giovana é minha prioridade. Que entramos ao número 1, né? Que eu estou pensando nela, o que antigamente eu iria pensar mais em mim. Mas hoje realmente eu não me preocupo, é algo automático, eu tô preocupada em alimentar ela. Eu sei que eu preciso ter um pouquinho mais de gordura pra ter bastante leite. E eu tô super tranquila em relação a isso. A barriga a gente pensa que nunca vai voltar pro lugar, gente, mas acreditem, a barriga volta. E eu ganhei estrias, meu corpo realmente teve grandes mudanças, mas todas as mudanças que eu olho pra ele, eu penso, esse corpo gerou uma criança, gerou uma menina maravilhosa, então eu não tenho como reclamar. Eu gosto de olhar por outra perspectiva. Às vezes a gente pode pensar, nossa, mas nosso peito tá cheio de estria. E daí, se a gente tem leite pra amamentar o nosso filho? Porque, poxa, muitas mulheres não têm leite, muitas mulheres não podem amamentar, então, tipo assim, como que eu vou reclamar disso, sabe? Então, eu gosto de olhar por outro ângulo, mas no momento eu não estou me importando muito com isso. Então, acho que é isso sobre o meu corpo. A quarta coisa que mudou foi o meu relacionamento com Deus. Bom, eu ia gravar um vídeo só sobre isso, porque foi algo que foi uma das coisas mais marcantes pra mim, mais significativas de mudança. Na verdade, se eu pudesse priorizar, essa foi a principal coisa, seria o número 1, assim, de mudança na minha vida mesmo. Por que que eu digo isso? Porque, primeiramente, o que mais mudou no meu relacionamento foi que com o nascimento da Giovana, eu entendi melhor a dimensão do amor de Deus. E quando eu olhei pra Giovana depois que ela nasceu, quando eu olho todos os dias, eu olho pra ela e eu não consigo entender, porque eu jamais daria ela por ninguém. Então, entender essa imensidão desse amor de Deus, assim, por nós, né? Que ele deu o filho dele por todos nós. E a gente sendo pessoas horríveis. E aí, quando eu olho pra Giovana, eu penso, eu jamais entregaria ela. E aí eu vejo que, meu Deus, como Deus nos ama. E é um amor muito grande, é um amor que, tipo, hoje eu sinto esse amor de filho e eu entendo como foi o sacrifício, sabe? Entregar Jesus. E é um entendimento completamente diferente. Então, isso foi algo que foi meio que um divisor de águas no meu relacionamento com Deus. Porque hoje eu sou muito mais grata e constrangida por esse amor, sabe? Eu penso muito sobre isso, eu conversei com o Eduardo, ele também pensa sobre isso, então foi algo bem forte, assim, pra gente, que mexeu com a gente, que a gente se sente muito grata a Deus por tudo isso, pelo amor dele, pelo filho dele, por ter entregue Jesus. Então hoje eu acho que o sentimento de gratidão é muito maior. Glória a Deus, glória a Deus. Outro ponto, que aí eu espero não chorar, falando sobre isso, foi que foi algo muito doido que aconteceu um dia, que eu estava rindo com a Giovana, a gente estava no momento de mãe e filha, e ela estava rindo bastante, eu estava rindo, e de repente, do nada, veio um sentimento assim, um estralo, nossa, ela não vai lembrar disso. E quando eu pensei nisso, e eu vou chorar, que eu já estou vendo, eu queria chorar. Quando eu pensei nisso, eu olhei pra ela e eu fiquei, meu Deus, esse momento tá sendo tão legal, tá sendo um momento tão bom, e ela não vai lembrar. E aí, na hora,
Tipo assim, foi imediato, sabe? Deus falou ao meu ouvido assim: eu tenho momentos incríveis contigo que tu não lembra. Eu tenho momentos incríveis com os meus filhos que eles não lembram depois. E aí eu comecei a viajar nisso. Quantas vezes a gente vai para um retiro, ou vai para a igreja, ou até no nosso quarto, e a gente tem momentos incríveis com Deus, revelações, a gente faz promessas, meu Deus, eu vou para a África. E a gente tem momentos que Deus realmente fala com a gente, que a gente fica super impactado, e aí depois que o tempo passa, a gente esquece. E a Giovana, ela não tem escolha, como um bebê, né, se ela lembrar das coisas de hoje. E, e Deus me falou assim, eu senti muito Deus falando do meu coração que mesmo quando vocês esquecem, eu continuo tendo momentos com vocês. Óbvio que eu vou continuar tendo esses momentos com a minha filha, né? Mas ela não tem escolha, ela vai esquecer disso. Mas a gente tem escolha. A gente pode escolher lembrar dos nossos momentos com Deus hoje, todos os dias. Então, depois disso, eu tenho tentado aproveitar os meus momentos com Deus de verdade e relembrar eles, relembrar os momentos que eu já tive, tentar trazer à memória. A Bíblia fala em trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né? E tentar trazer à memória as vezes que Deus falou comigo e que eu anotei, que eu sonhei. Foram momentos de pai e filha, né? Às vezes você teve um momento com Deus de pai e filha, e você esqueceu. A sensação que eu tive de pensar que a Giovana não ia lembrar foi, gente, sério, muito, muito, muito forte. E isso mexeu muito comigo. Eu fiquei. Isso ainda mexe, eu ainda fico pensando sobre isso ficou falando ao meu coração por muito tempo. Então, realmente foi uma das coisas mais impactantes em relação ao meu relacionamento com Deus, foi essa experiência com a Giovana, que Deus falou ao meu coração muito sobre isso. Quanto a gente esquece os momentos com Ele, e mesmo assim Ele não desiste da gente. E por último, e não menos importante, o que mudou com a chegada da Giovana foi o nosso casamento. Eu sempre falo e repito que casamento pra mim foi uma das coisas mais incríveis que Deus criou e que existem. Para mim é maravilhoso ser casada. Eu amo o casamento, eu amo tudo que envolve o casamento, a liberdade que há dentro do casamento, de amor e de tudo que Deus criou pro casamento, pra família. Eu acho isso fantástico. E o nosso casamento só melhorou com a chegada da Giovana. Por que que eu digo isso? Porque é um novo papel, tanto para a mulher quanto para o homem, né? Ser pai, ser mãe. E vendo o Eduardo, eu vou falar da minha parte, né? Não sei a parte dele. Mas olhando para ele hoje, vendo ele como pai, o homem que ele se tornou como pai, eu tenho ainda mais admiração por ele. E eu acredito numa coisa muito forte que o amor ele é construído com base também em admiração, né? É difícil tu amar algo que tu não admira. Então, quanto mais eu vejo pontos de admiração nele, mais eu amo ele. Então, assim, é um ponto a mais para eu amar ele, o fato de ele estar sendo um pai incrível. Melhorou o nosso relacionamento como um todo. Muda muita coisa, muda, envolve correria, envolve um certo peso a mais no casal, se o casal não sabe se equilibrar. Mas, assim, pra gente foi algo muito bom. A Giovana traz muita alegria pra gente. E é muito importante que o marido e a mulher se ajudem, né? O Eduardo, ele tem sido, principalmente nesse tempo que a gente tá vivendo, ele tem sido um apoio muito grande pra mim, que eu não tô podendo contar com mais ninguém. Então, ele tem sido muito parceiro. Nossa parceria tem sido incrível. E uma coisa que a gente sempre teve como lema no nosso relacionamento desde que a gente namorava, que já fazem 10 anos. Vai fazer 10 anos no ano que vem, é fazer o outro feliz. Nenhum de nós, a gente sempre conversou sobre isso. A gente não tá num relacionamento pra gente ser feliz. A gente tá num relacionamento pra fazer o outro feliz. Feliz a gente já é. Então, quando a gente tem isso como lema, é muito mais leve. Então, assim, eu quero fazer o Eduardo feliz, eu quero que ele seja feliz. Então, a gente, um fazendo o outro feliz, automaticamente os dois vão ser felizes, né? Então, com a Giovana nisso, ele me ajuda porque ele quer me ver feliz, eu ajudo ele porque eu quero ver ele feliz. Então, a gente tem uma parceria porque a gente tá querendo ver um ao outro feliz, né? Então, isso tem sido maravilhoso, a gente tem vivido um tempo muito bom também no nosso casamento em relação a isso. Tem sido um presente de Deus viver isso. Uma coisa que eu digo é que os casais, quando eles têm filhos, não podem esquecer do casamento. Por mais difícil que seja, no dia a dia, na correria, a gente precisa priorizar o casamento. Porque pais felizes, um casal feliz, um casamento saudável, cria uma criança feliz. A Giovana, eu jamais vou colocar ela como prioridade na minha vida. A minha prioridade é o meu casamento. É o primeiro lugar. Porque se a gente estiver bem, consequentemente ela vai estar bem. Então, isso é um lema pra gente, a gente acredita muito nisso. Então, isso facilita também o nosso relacionamento, facilita o nosso dia a dia, facilita a harmonia da nossa casa, porque se a gente estiver
estável, com estrutura, a gente consegue levar, por maiores sejam as dificuldades, por mais que a gente tenha vivendo um tempo difícil, que seja só nós três aqui dentro de casa, que a gente não possa receber visita, que seja ruim, todas essas coisas, se a gente tá bem, se a gente tá fortalecido entre nós dois, isso não é um problema. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desses 5 pontos que mudaram na minha vida. Eu peço encarecidamente que vocês se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, e seja bem-vindo, né? E você curta, compartilha com quem você acha que gostaria desse tipo de conteúdo. Comentem aqui o que vocês acharam, comentem aqui o que mudou na vida de vocês, eu também gostaria de saber, de a gente conversar, trocar ideias. Ou se vocês têm alguma ideia para um próximo vídeo, vou ficar muito feliz em saber. E beijos, até a próxima!